Olá, essa é a apresentação de meninges e sistema ventricular da turma 162A. Os integrantes do grupo estão no slide. A gente vai começar falando então das meninges, que são camadas de tecido conjuntivo que envolvem o sistema nervoso central, conferindo principalmente proteção. São três meninges distintas, mas elas podem ser divididas de acordo com suas origens embrionárias. Impacto-meninge, que seria a meninge mais espessa, e a leptomeninge, que seria a meninge mais delgada. Passando então para a meninge mais externa, é a dura mater. Ela é a meninge mais espessa e resistente, e ela é composta por tecido conjuntivo rico em fibras colágenas e com vascularização e inervação abundantes. Ela, inclusive, é responsável pela sensação da maioria das dores de cabeça, já que o encéfalo não apresenta terminações nervosas sensitivas. No encéfalo, a dura mater apresenta duas camadas, sendo que apenas a interna se estende até a medula espinhal, formando o saco dural, que se estende até o nível de S2 e embainha a raiz dos nervos. Voltando ao encéfalo, a camada mais externa se adere aos ossos do crânio, formando uma espécie de periósteo, mas que não apresenta característica osteogênica, como o periósteo de outras partes do corpo, de modo que a consolidação de fraturas no crânio demora mais. Por outro lado, esse mecanismo é importante para evitar a formação de calcificações para o lado interno do crânio, o que seria prejudicial para o tecido nervoso. A camada mais externa da dura mater é bem vascularizada e está bem aderida ao crânio, de modo que não há espaço epidural no crânio. E a vascularização é feita principalmente pela artéria meningia média, que é um ramo da artéria maxilar interna. A dura mater, ela vai ser responsável pela formação de algumas estruturas. Então, começando pelas pregas no encéfalo. Em alguns pontos, na cavidade craniana, a dura mater vai ter as suas camadas divididas, de modo que as pregas se projetam para dentro da cavidade craniana e formam compartimentos que se comunicam amplamente. As principais pregas são a foice do cérebro, que ocupa a fissura longitudinal do cérebro, a tenda do cerebelo, que se estende horizontalmente entre o cérebro e o cerebelo, delimitando a fossa posterior e a fossa média do crânio, a foice do cerebelo, que divide os hemisférios cerebelares, e o diafragma da célula, que cobre a célula túrcica. Há também as cavidades. Em determinadas áreas do encéfalo, os dois folhetos da dura mater vão se separar novamente, formando essas cavidades. Uma delas é o cavo trigeminal, ou de Meckel, que contém o gânglio do nervo trigêmeo e está situado na porção posterolateral do seio cavernoso de cada lado do osso esfenoide. Outras estruturas são os seios. Esses são canais venosos revestidos de endotélio, situados entre os dois folhetos das pregas da dura mater. O sangue proveniente das veias do encéfalo e do globo ocular é drenado para esses seios e depois para as veias jugulares internas. A distinção desses grupos é feita em relação à abóbada e à base do crânio. Os principais seios estão descritos nos slides. A aracnoide é uma membrana muito delicada e que se encontra abaixo do dura mater. Elas são separadas por um espaço virtual, que é o espaço subdural, contendo uma pequena quantidade de líquido necessário só para a lubrificação entre as duas superfícies das membranas. A aracnoide separa-se da pia mater pelo espaço subaracnoide, que contém líquor. Havendo uma ampla comunicação entre o espaço subaracnoide do encéfalo e da medula. Também faz parte da aracnoide as trabéculas aracnoides, que atravessam o espaço subaracnoide para se ligar à pia mater, assemelhando-se a uma teia de aranha, por isso o nome. O espaço, a aracnoide e a dura mater acompanham apenas grosseiramente a superfície do encéfalo. Já a pia mater, entretanto, ela acompanha todos os giros e sulcos e depressões do encéfalo. Logo, a profundidade do espaço subaracnoide ela é variável, ocorrendo dilatações desse espaço que são chamadas de cisternas subaracnoides, que contêm grande quantidade de líquor. Em alguns pontos, a aracnoide forma pequenos tufos que penetram no interior dos seios da dura mater, constituindo as granulações aracnoides. No adulto e no idoso, algumas granulações tornam-se muito grandes, constituindo os chamados corpos de Pacchioni, que frequentemente se calcificam e podem deixar impressões na abóbada craniana. A pia mater é a camada mais interna e mais delicada das três meninges. Ela adere-se firmemente à superfície do encéfalo e da medula espinhal, acompanhando todos os relevos e depressões desses órgãos. Na superfície mais profunda,
a pia mater recebe inúmeros prolongamentos diastrócitos do tecido nervoso, emprestando mais resistência ao tecido nervoso, pois possui uma consistência muito mole. Essa meninge também acompanha os vasos que penetram o tecido nervoso a partir do espaço subaracnoide, formando a parede externa dos espaços perivasculares. Nesses espaços existem prolongamentos do espaço subaracnoide, contendo líquor, que formam um manguito protetor de natureza líquida em torno dos vasos, muito importante para amortecer o efeito da pulsação das artérias e os picos de pressão do organismo. Agora, quanto ao líquor, o líquor, também chamado de líquido cefalorraquidiano, é um fluido aquoso incolor, que ocupa o espaço subaracnoide e as cavidades ventriculares. Ele apresenta como principal função a de sustentação do sistema nervoso central, que está suspenso no líquor, reduzindo seu peso e auxiliando na proteção mecânica contra impactos. Além disso, o líquor auxilia na nutrição e na excreção de produtos do metabolismo neural, que são drenados para a circulação posteriormente. São produzidos cerca de 500 ml de líquor por dia, sendo o volume total de apenas 150 ml, o que demonstra que ocorre a renovação do líquor. A produção do líquor ocorre principalmente no plexo coroide, localizado nos ventrículos, e em menor quantidade também pelas células ependimárias que recobrem as cavidades. Essa formação decorre da filtração seletiva do plasma sanguíneo dos capilares pelas células ependimárias, tanto do plexo coroide quanto das cavidades, juntamente por uma secreção de substância por essas células, de acordo com mecanismos específicos de transporte. O epitélio ependimário é composto por células cuboides ou cilíndricas que apresentam microvilosidades na sua face ventricular e que são fortemente aderidas umas nas outras por junções comunicantes, que evitam que o conteúdo plasmático atravesse o espaço intersticial, que forma a chamada barreira hematolicórica. Sendo assim, a composição do líquor é semelhante à do plasma, diferindo nas concentrações, ainda mais notória é a de proteínas, que são escassas no líquor, se comparado ao plasma, conforme a tabela a seguir no slide. Por fim, o líquor é utilizado também na prática médica, tanto na via de administração de medicamentos, como anestesia, quanto na realização de diagnósticos. Se retira uma pequena quantidade para análise, que é o procedimento denominado punção lombar, que se insere uma agulha na região da cauda equina. O sistema ventricular é um conjunto de cavidades preenchidas por líquido cefalorraquidiano e revestidas internamente pelo epêndima. Células ependimais modificadas e capilares invaginam para a cavidade ventricular, formando o plexo coroide. Todos os ventrículos apresentam regiões com um plexo coroide. Nessas imagens, observamos o sistema ventricular. E existem 4 ventrículos interligados por forames. 2 ventrículos laterais, que está interligado ao terceiro ventrículo pelo forame interventricular. O arqueduto cerebral conecta o terceiro ventrículo ao quarto, que se estende ao canal central da medula e ao espaço subaracnoide. Essa também é a ordem da circulação do líquor. Os ventrículos laterais são os 2 maiores ventrículos e cada um deles é dividido em 5 partes. O corno anterior, a parte central, o trígono, o corno posterior e o corno inferior. O terceiro ventrículo, ele possui uma forma lateralmente achatada, ele se localiza entre os tálamos e o teto desse ventrículo é formado por plexo coroide. O quarto ventrículo ele está localizado na região da ponte do tronco encefálico. A sua ponta caudal se liga ao canal central da medula e ele está conectado à cisterna magna do espaço subaracnoide através das aberturas laterais e mediana. Por meio das aberturas mediana e laterais do quarto ventrículo, o líquor formado no interior dos ventrículos ganha o espaço subaracnoide, sendo reabsorvido, sobretudo, através das granulações aracnoides, que se projetam no interior dos seios da dura mater, pelas quais chega, então, a circulação geral sistêmica. Como essas granulações predominam no seio sagital superior, a circulação do líquor no espaço subaracnoide se faz de baixo para cima, devendo, pois, atravessar o espaço entre a incisura da tenda e o mesencéfalo. No espaço subaracnoide da medula, o líquor desce em direção caudal, mas apenas uma parte volta, pois há reabsorção licórica nas pequenas granulações aracnoides existentes nos prolongamentos da dura mater, que acompanham as raízes dos nervos espinhais.
Essa foi a bibliografia que usamos para fazer a pesquisa, para a realização do trabalho, e agradecemos a todos.